Vamos ouvir Everton Ribeiro. Jogou muito, hein, fisicamente. Terminou o jogo no bagaço, ele fala sobre o jogo. Sim, porque é muito difícil jogar, né? Ainda com essa chuva, o campo ficou um pouco pesado. Conseguimos sair na frente, fizemos um jogo muito seguro. A gente sabia que ia sofrer chute, cruzamentos, mas a equipe toda, quem entrou muito bem, então mostra a força da nossa equipe. Não somos só 11, né? Somos 25, 30 ali para... Até os meninos estão entrando, estão ajudando, então manter os pés no chão, trabalhar forte e graças a Deus estamos no caminho certo e continuar firme aí para te buscar coisas grandes esse ano. Tá aí, Márcio, Everton Ribeiro saindo do campo de jogo. Everton Ribeiro, e eu vou dizer, viu, gente? Eu vou dizer um negócio para vocês. Eu vi, e aí não me interessa, cada TV faz a sua escolha, e ali parece que a votação também foi do público, e ali é o público carioca que votou. O Andrés Gomes foi eleito o melhor em campo. O melhor em campo foi Everton Ribeiro, pô. Melhor em campo, na minha opinião. Quem quiser discordar, que discorda. Melhor em campo foi Everton Ribeiro, pela luta, pela garra, o passe que o cara deu no lance lá, que o Juba desperdiçou, mas o Juba fez o gol. Olha, você tá ligado com a gente, eu quero a participação da galera, a partir de agora é com a gente, pelo 94040100. Quero a participação de todo mundo, pode deixar no chat também. Que equipe é essa, hein, gente? Que equipe é essa? Mais de 4.000 pessoas nos canais simultaneamente. Mais de 4.000! E é carnaval, tá tendo habeas corpus na cidade. Tá tendo festa na cidade. E você tá aqui no YouTube, tá na rádio, tá no Rádiosnet, tá no aplicativo. É isso que mostra a força dessa equipe. Valeu, torcedor, comigo no 94040100. No ar, torcedor! Márcio, boa noite. Felipe aqui de Simões Filho, quilômetro 25. Estou comendo água desde 5 horas da tarde. Calma, meu irmão. Mas desde a hora que o jogo começou, estou aqui sentado em frente à televisão e não consegui ver o que aconteceu nessa prorrogação do segundo tempo, que o juiz adicionou mais de 2 minutos. Me diga aí, ou é eu que já tô cego mesmo e não consegui ver alguma cera que aconteceu. Reclamação aqui geral em virtude do acréscimo. Você que é colega de Marlon, tava tomando, não viu? Não viu nada, imagine eu que tô aqui sem tomar nada, só na água aqui, ó. Só na água aqui, ó. Os dois, eu até admito, os dois. Mas os 9... Achou 9, mas não vale. Valeu, vamos deixar pra lá, porque aqui é bom. Eu quero que o Rogério Ceni fale sobre isso depois pra chamar atenção. Não precisava 9, não. Ficou esperando o time empatar, ô Zanovelli? Ficou esperando o Vasco empatar, mas esse Vasco é tão competente, graças a Deus, que acabou 1-0. 107, tem duas situações que eu anotei, mas assim, o Ceni fala sobre geral, né, cera e tudo mais, porque ali pra mim o repórter foi dizer assim, porque o Bahia hoje encebou o jogo. Tá, é porque não viu o Ronaldo fazendo cera. Se ele não viu o Ronaldo fazendo cera. Se ele tivesse visto o Ronaldo fazendo cera, o jogo acabava amanhã de manhã. Mas nem fez. E agora ele fala do Everton Ribeiro. Só tem jogado no meio de semana, tem tido mais gás. Então, a coletiva do Ceni, tranquila, venceu o jogo, reclamou pouco hoje. Claro, resultado positivo ele vai reclamar pouco, mas ele ainda deu ali a pontuada no gramado, né? Ainda falou dessa questão do planejamento. O planejamento do Bahia, meu irmão, vou te contar. Planejamento fantástico, né? Sustentado por um resultado. Um Bahia que não sabe o que é perder em 2026, jogando com um time de menino, jogando com um time alternativo, jogando com o time principal, seja campeonato baiano, seja campeonato brasileiro. E eu queria destacar, Márcio, antes de responder as suas duas indagações, logo no início que Rogério falou que foi o fundamental para vencer o jogo de hoje. Luta, aplicação tática, a disposição dos atletas, a entrega dos atletas, tudo aquilo que a gente citou no início aqui do nosso pós-jogo. O Bahia hoje não foi um time que jogou bem tecnicamente, até porque jogar bem é algo que é muito vasto. Você pode jogar bem sem ser um primor técnico. Você pode jogar mal e não ter aquela raça. O Bahia hoje conseguiu fazer com que, se não fosse um primor técnico, ele jogou bem dentro da proposta que o jogo apareceu para ele. Como é que o jogo se apresentou para o Bahia? Para eu ganhar esse jogo aqui hoje, eu vou ter que me dedicar integralmente à marcação. Eu vou ter que me dedicar à luta, a dividir, a ganhar duelo. Foi isso que o Bahia fez e foi esse o grande diferencial do time de Rogério Ceni. Quando ele fala de Everton Ribeiro, que ele fala que Everton Ribeiro está sendo poupado de jogos no final de semana, olha como um calendário que o Bahia está ajustando ao seu modo de entender o ano, tirando seus principais jogadores de Campeonato Baiano e colocando somente na Série A, como isso faz a diferença. É óbvio, Márcio, o cara está de tanque cheio, ele está conseguindo treinar, está conseguindo descansar, está conseguindo se recuperar, faz toda a diferença. Então o Bahia pegou os problemas de calendário e ele resolveu ao seu modo. Colocou time alternativo no Baiano, desprezou o Baiano para os jogadores principais e está fazendo com que suas principais peças estejam sempre de tanque cheio
prontas nas pontas dos cascos nos jogos que hoje, evidentemente, são mais importantes para o Bahia. Então, por que o Bahia está funcionando tão bem? Porque o time está dando conta do recado tecnicamente, porque quando tecnicamente até a parte técnica não aparece, o time está fisicamente pronto para suportar o que foi esse volume de jogo do Vasco hoje, principalmente no primeiro tempo, para trazer 3 pontos de São Januário. Então, o torcedor do Bahia tem que procurar entender o que está sendo feito de fato no Bahia, essa nova filosofia, essa nova estrutura, esse investimento em tecnologia, esse novo conceito de se pensar e de se executar futebol, que agora já começa a dar frutos, onde, depois de um ano que o City chegou para poder sobreviver numa Série A, depois, para poder fazer um campeonato melhor em 2024, ainda melhor em 2025, para o Bahia se manter lá em cima, vai ter que cortar na carne. Aonde é que ele está cortando? No Campeonato Baiano, para poder colher os frutos num campeonato bem mais importante, que é o que a gente está vendo já no início desse Brasileirão de Série A, viu, Márcio? Certo. Ô Pedro, duas coisas. Meia-noite e 28, eu vou falar aqui, só para apresentar uma geral na estatística do campeonato, do jogo, do Campeonato Brasileiro, estatística do jogo hoje, para a gente fazer uma avaliação geral do que aconteceu no jogo, no geral, entre Bahia 1, Vasco 0 em São Januário. Então a estatística apresentada na tela, posse de bola do Vasco foi maior, porque o Bahia segurou o jogo, né? Parece que exatamente você comentou sobre isso, 58% a 42%, Bahia teve menos posse de bola e venceu o jogo. Passes acertados, a diferença é muito pequena, 240 para o Bahia, 230 para o Vasco. Passes errados, o Vasco errou muito passe, 85 a 63%. Finalizações, 23 do Vasco, 8 do Bahia. Chutes no gol, 4-3 em favor do Vasco. Escanteios, 8 para o Vasco, 4 para o Bahia. Faltas, o Vasco cometeu 13 e o Bahia 14, muito parecido, uma falta de diferença. E até nos cartões isso foi equilibrado, Pedro. Sérgio de César que fala que o maior problema de Ceni é não enxergar o jogo. Micael Cruz fala que Kiki Oliveira é monstro tanto na defesa quanto no ataque. Também tem mensagem aqui pra gente de Alex Fabiano, lá de Castelo Branco. Ele pergunta se no jogo de hoje não cabia Sanabria, pegando a zaga do Vasco cansada, Márcio. Olha, assim, poderia caber Sanabria. Não sei qual é a estratégia do Ceni. Você colocaria o Sanabria ou Marlos Costa? Olha, Márcio, eu acho que merecia ali, pelo menos no lugar do Kiki Rodrigues, né? No Kiki Oliveira, perdão. Mas, enfim, o Rogério Ceni acho que deu uma segurada e esperava realmente esse resultado, segurar esse resultado até o final. Graças a Deus, o Bahia conseguiu aí segurar. Mais um triunfo, uma vitória fora de casa, importante, ocupa a segunda colocação. Enfim, eu não posso reclamar do Rogério Ceni. Poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. O Sanabria terá as suas oportunidades. Então, assim, não mudaria muita coisa, sabe, Márcio? Acho que o Kiki Oliveira, ele poderia ter apresentado um pouco mais. Mas o Rogério Ceni ganhou o jogo, é isso que importa. Então, ganhou, está reclamando que poderia ter feito aquilo, poderia ter feito isso. Fez o bastante para vencer o Vasco por 1-0. Aqui com a gente, Marquinhos Ramos fala Arrasta Domingo, Kiki, Acevedo, Everton Ribeiro, até Everaldo hoje deu carrinho, coisa que o William José não faz. Laércio tá pedindo para eu destacar aqui, Márcio, que a entrada de Xavier melhorou muito a zaga, vocês acharam? E aí, Pedro, melhorou a zaga? Assina embaixo, acertou a defesa. Canu até se machucar, não estava bem, já tinha errado um passe que ele colocou a bola ali para cortar a frente da zaga do Bahia. E Gabriel Xavier não só acertou a zaga ali comigo, como o Márcio, no penúltimo lance do jogo, numa bola dentro da área, ele me dá um carrinho no tempo certo para bloquear o chute e ainda dá um tapinha assim para frente para poder tirar a bola do perigo. Pouco tempo em campo, mas jogou muito o Gabriel Xavier também, viu? O torcedor está coberto de razão. Outra coisa, Pedro, que a gente vai colocar o Camilo. O Camilo tá nos Estados Unidos, tá com a gente. Ele coloca assim, outro ponto positivo é que o Bahia conseguiu abrir o placar desta vez. Primeiro jogo contra o Corinthians abriu o placar e o Bahia virou o jogo. Aí, do Fluminense tomou também um gol, né? Buscou empate. Hoje conseguiu abrir o placar e controlar o jogo. Isso é que é mais importante, Pedro. E é isso que a gente fala da questão do comportamento, sabe, Márcio? Em outros tempos, esse Bahia, tomaria um empate, tomaria a virada, mas não, o Bahia pegou aquilo que ele tinha de mais precioso, que era o resultado, e já que eu não estou jogando nada, eu vou fazer com que eu permaneça com ele até o final. Conseguiu fazer um gol na bola parada, que tem que ser uma arma do Bahia, time que briga lá em cima, vai muito bem com esse artifício, vai muito bem na bola parada, e o Bahia se defendeu, o Bahia se protegeu, o Bahia conseguiu ser um time eficiente na defesa. Não gosto de utilizar aquele termo de saber sofrer, mas o Bahia sofreu mais no primeiro tempo do que no segundo. O Vasco teve mais volume no primeiro tempo do que na segunda etapa. Na segunda etapa, mesmo sem conseguir puxar o contra-ataque, puxou somente naquela bolada de Everton Ribeiro para Juba. Mesmo assim, o Bahia, sem a bola, conseguiu neutralizar os pontos fortes do Vasco e trazer esse resultado para Salvador, porque quem diria, hein, Márcio, depois de tantas críticas no ano passado, que o Bahia ia começar o campeonato com 2 vitórias e um empate, sendo 2 vitórias fora de casa.
É verdade, valeu. Acho que travou a imagem do Marlos Costa aí. Virou o telefone e travou aí. Vamos lá, quem tá ligado com a gente aqui é Narciso, do Recanto dos Pássaros. Obrigado, Narciso, mandou foto, ligado aqui da equipe dos Galácticos pela Salvador FM. No oferecimento do Camarote Ondina, agora ao Inclusive com vista de 180 graus pro circuito Barra Ondina. Camarote Ondina, de novo, esse só que agora... Tudo incluso, gente. Comida, bebida da melhor qualidade. Lá é o Alfredouro. Olha que beleza. Alfredouro. Tudo de primeira. Torcedor participando com a gente pelo 94040100. Fala, torcedor. Boa noite, Márcio. Conduzindo do Alves Freitas. Satisfeito com o resultado da partida do Bahia. Porque ganhamos 3 pontos. Mas o Bahia não jogou nada hoje, Márcio. Fez um gol e não fez mais nada em campo. Fica a lição para as próximas partidas, né? Nem sempre a gente vai achar um ataque como o do Vasco, né? Incompetente. Segue a líder. Bom carnaval a todos. Ô Pedro, serve de alerta? O Bahia não jogou nada, porque o Bahia fez o gol aos 22, não é isso? Não foi, Marlos? 22. Exatamente, 22. Márcio. 22. Aí você não fez nada. Garantiu o resultado, né? 1x0, estava 1x0, 22, garantiu o resultado. Ele chama atenção pro ataque do Vasco inoperante. Talvez se fosse outro ataque, se fosse outro time, também poderia se abrir mais pro Bahia aproveitar a melhor oportunidade. Quer dizer, tudo é uma história. A estratégia de hoje deu certo. Não estou dizendo que vai ser essa sempre, né, ô Pedro? E não pode ser essa sempre. O Bahia não pode se dar ao luxo de também não jogar. O Bahia hoje fugiu de todas as suas características para poder trazer esses 3 pontos. O Bahia não ficou com a bola, o Bahia não trocou muitos passes, o Bahia não teve presença no território, né, no campo ofensivo do Vasco. O Bahia não teve nada disso. O Bahia hoje não foi um retrato daquele Bahia da Fonte Nova. E talvez essa seja uma lição que o Bahia aprendeu no ano passado e que o torcedor vai ter que aprender esse ano. Uma coisa é você jogar num lugar onde você se sente bem, onde você se sente confortável, onde você se sente confiante. Outra coisa é um ambiente hostil, um gramado pesado, porque a gente viu logo que o uniforme dos jogadores do Vasco ficaram logo sujos, ou seja, não dava para ser aquele mesmo Bahia da Fonte Nova. Joga de outro jeito, não precisa ter só uma forma de jogar. Futebol se ganha das mais diversas maneiras. E no ano passado o Bahia queria ser insistente de jogar só de um jeito, de um único jeito. Se não jogasse daquele jeito à la Bahia, não conseguia funcionar. Pois aí, um Bahia diferente, 3 pontos na tabela, e é isso que o torcedor tem que valorizar. Com certeza, tá aí, portanto, Pedro Santos ô Nilson Luiz, aí o Rogério Ceni vai pro jogo de sábado, é carnaval, tem jogo sábado, é Rogério Ceni, mas com um time totalmente modificado, porque o time de hoje vai descansar. Claro, né, Márcio? Os jogadores que atuaram nesta partida não estarão no jogo de sábado na Arena Fonte Nova pelo Campeonato Baiano. Vai um time de reservas, provavelmente a base do jogo da Juazeirense, Márcio. Os garotos ali na defesa, o João Paulo no gol, os jogadores mais jovens, o Del deve jogar essa partida. Então o Bahia vai com um time de garotos, com algumas reservas, para jogar diante da Jacuipense. O time principal vai fazer todo o protocolo de recuperação, porque o Bahia joga na próxima semana, dia 18, contra o Rorix, né, pela pré-Libertadores, 7 da noite, lá no Chile. É um jogo importante, o Bahia também vai dar uma priorizada também na Libertadores. A intenção, claro, é chegar na chave de grupos, então o Bahia precisa ter um bom resultado. Vai o time principal para o jogo de lá e depois tem o Atlético de Alagoinhas também pelo Campeonato Baiano. Edilson! O Cano, se o Cano não tivesse machucado, né, o Ceni não perderia essa mudança com o Gabriel Xavier. Eu acho que Sanabria poderia ter entrado, eram 2 opções. Mas ele perde o Canu, ele tem que colocar um zagueiro. E aí tinha que colocar o Eric no jogo também, preferiu dar a primeira oportunidade no ataque para o Eric Puga e depois para o Everaldo. Talvez se tivesse mais uma mudança essencial do Gabriel Xavier, seria o Sanabria em campo, Márcio. Boa noite, bom dia, Galáctico. Joelson de Brotas. Galera, eu tô vendo meio mundo de torcedores do Bahia reclamando que o Bahia não jogou bem, mas ganhou a partida. E futebol tem que ser desse jeito, nem toda mão que o Bahia vai jogar bem não, velho. Jogue mal, principalmente fora de casa. Jogue mal e ganhe a partida. Ganhe os 3 pontos, velho. Segue a líder. E aí o que tem que acontecer da análise, viu, Nilson? É assim, não é aquela história de eu prefiro jogar mal e ganhar. O Bahia não é que jogou mal, sabe? Jogou mal, não. O Bahia fez o resultado muito cedo, administrou até o final, e por isso que o Bahia, às vezes, é criticado, um jogador ou outro, porque a efetividade não foi tão grande como foi, por exemplo, em outras oportunidades. Mas me parece que a estratégia montada para o jogo que deu certo deve ser elogiada. Claro que sempre haverá um senão, uma organização, um pedido para melhorar. Isso é fato e não vai deixar de acontecer. Mas a estratégia de hoje foi aplicada corretamente. Márcio, assim, jogos de Série A, Márcio, o mandante sempre vai colocar pressão no visitante. O Flamengo veio ontem ao Barradão e tomou fogo do Vitória.
né? Tomou sufoco do Vitória em momentos que o Vitória encurralou o Flamengo lá atrás. Então, qualquer jogo de Série A, o visitante sempre vai ter dificuldades com os mandantes. Isso faz parte, é normal isso no jogo. Agora, o torcedor também tem que avaliar também a disposição defensiva do Bahia, né? O Bahia, da mesma forma que segurou o Corinthians lá na Vila Belmiro, segurou o Vasco hoje em São Januário. Às vezes, tomar certo tipo de pressão faz parte porque está jogando fora. Agora, como o Rogério Ceni disse na coletiva, precisa também, em certos momentos, jogar um pouco mais à frente, jogar da forma como joga na Arena Fonte Nova. O Bahia na Arena dá muito sufoco no adversário e quando sai, toma sufoco também dos mandantes. E isso é muito comum dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, também o torcedor tem que louvar a disposição defensiva. O Bahia correu muito hoje, né, marcou muito, né, algumas peças não funcionaram, mas o resultado fala pelo jogo, né? Os 3 pontos vão para a conta do Bahia. Então, o Bahia faz 3 jogos, em 9 ganha 7, 6 pontos fora. Então, isso é importantíssimo já na largada do Campeonato Brasileiro. Porque, Márcio, lá na frente, quando o Bahia der aquela oscilada para baixo, esses pontos vão ajudar bastante numa reta final de Campeonato Brasileiro. Angerval fala que o Bahia conseguiu segurar a pressão. Parabéns, está aprendendo a jogar fora de casa. Mas também tem crítica, né? Darlan fala, fez o gol e abdicou de jogar. Valeu o resultado, mas essa forma não vai funcionar sempre, Márcio. Mas funcionou hoje, gente. Cada jogo é uma história. E o Pedro Santos vai comentar sobre isso. Porque cada jogo tem uma história, cada jogo tem uma coisa que você tem que se apegar. Hoje o Bahia administrou o resultado, estava 1-0. Eu vou ouvir o Rogério Ceni assim que ele puder falar, né? Se não ficar, quando é aqui, ele fala 1h30 depois. Fora, parece que ele quer ir mais cedo pro hotel, fala mais cedo. Vou esperar, porque eu quero saber o que é que ele usou para hoje. Beleza, deu certo. O próximo jogo é outra estratégia. Cada jogo tem sua estratégia. Então vamos lá, galera. No oferecimento da Prefeitura de Salvador, pague a cota única do IPTU com 7% de desconto. Meu caro Pedro Centro-Sé, a história do jogo, o placar foi justo, Pedro? Olha, Márcio, placar e justiça no futebol é bola na rede. Quem conseguiu fazer o único gol do jogo foi o Bahia, numa bela jogada ensaiada de Everton Ribeiro, para o belo gol de Juba e fim de papo. Torcedor do Bahia parece que ficou tão mal acostumado com um time que está vencendo seus jogos, que está na Libertadores e que esse ano começa 100% fora de casa em 2 jogos do Campeonato Brasileiro, que está procurando alguma coisa para poder criticar. Vai criticar o quê, gente? O balizador de tudo e de qualquer análise, pro bem ou pro mal, é o resultado. O que o Bahia fez? Foi até o Rio de Janeiro, tinha 3 pontos em disputa, pegou todos, botou na sacola e vai trazer para Salvador. Fim de papo. É claro que a gente vai analisar o contexto. É claro que, tecnicamente, o Vasco acabou sendo um time superior. Mas vamos lá. Quando eu falei o quê, Márcio, mais cedo? Quando não vai na técnica, vai na raça, vai na briga, vai na luta. E isso o Bahia soube fazer. Teve coragem, teve atitude, não foi aquele time preguiçoso fora de casa. Em outros tempos, o torcedor do Bahia estaria lamentando agora. Poxa, tomamos um empate, poxa, tomamos uma virada. Nada. Protegeu o resultado do jeito que dava e um abraço. 3 pontos, 100% e liderança dividida da Série A do Campeonato Brasileiro. Pra que mais no Carnaval, mas o torcedor do Bahia vai comemorar o Carnaval como se não houvesse amanhã. Com certeza, viu? Com certeza. É corretíssima a sua avaliação. O torcedor vai feliz pro Carnaval, ganha do Vasco fora de casa, né? O Vasco também já é meio freguês da gente, né? Daqui da Bahia. Perde aqui, agora tá perdendo lá também. Então essa é a situação de momento do Campeonato Brasileiro. O São Paulo ganha no saldo de gols, não é isso, Germano? Saldo de gols. Isso, Márcio. O São Paulo tem 3 de saldo, o Bahia tem 2. Muito bem, para Total Atacado, o maior e mais completo atacado da Bahia, no Parque Shopping, em frente ao Unime. Torcedor participando com a gente no WhatsApp. Fala, torcedor! Boa noite, equipe dos Galácticos. Reinaldo Gonçalves aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Parabéns a toda a equipe. Parabéns ao nosso Sport Clube Bahia por mais 3 pontos. Importantes para a nossa jornada, importantes para a nossa caminhada. Um recado para Ancelotti. A gente só não entende o porquê Luciano Juba ainda não está na seleção brasileira. Não está jogando bem, está fazendo boas partidas, está se dedicando em campo. Everton Ribeiro se dedicando em campo. Enfim, todos os jogadores se doaram hoje. Então, parabéns a todos e segue a líder. Meu caro Pedro Centro-Sé, ele fala aí de Luciano Juba esse ano, fez o gol hoje, mas o Juba ainda não é o Juba do ano passado que esteve na pré-lista do técnico Ancelotti. Mesmo assim, claro, não é que ele esteja jogando mal. Ele ainda está começando a temporada, tem muito mais a render. Mas não é o Juba do ano passado ainda, e o torcedor está elogiando, claro. Perfeito, Márcio. Não é o Juba da temporada passada ainda, que bateu seleção brasileira. Não conseguiu manter a regularidade, não voltou a ser aquele mesmo jogador, mas mantém-se efetivo. Né? O gol que ele conseguiu fazer, pegando de primeira, num chute de rara felicidade, também com um belo passe ali de Everton Ribeiro. Quando a gente for avaliar esse jogo do Bahia como um todo, tecnicamente, serão poucos os atletas
que vão se salvar, do ponto de vista técnico. Mas do ponto de vista do comportamento tático, do comportamento físico, da luta, aí você pode colocar para a grande maioria dos jogadores. Agora, tecnicamente, Juba não voltou bem nessa temporada, Jean Lucas está oscilando muito, Acevedo hoje fez uma partida muito ruim, Canu até se machucar também não estava bem, né? Gilberto também não começou bem a temporada, não à toa hoje, foi banco para o Roman Gomes, que fez um segundo tempo excepcional, mas no primeiro tempo não foi tão bem. William José, que não conseguiu ser eficiente. Everaldo, mesmo jogando bem menos tempo do que ele, conseguiu ser mais participativo no jogo. Então, quando não vai na técnica, vai na vontade. E aí, essa vontade precisa fazer com que, na hora que a técnica fale, Márcio, a raça prevaleça. E foi isso que aconteceu no jogo de hoje. O torcedor do Bahia hoje, me desculpe, mas não tem direito de reclamar quando o time vai para São Januário, toma a pressão que tomou e volta com 3 pontos na bagagem. Olha, em todas as lives somadas, Dito tá me avisando que agora batemos mais de 5 mil, hein? Mais de 5 mil em todas as lives aqui que a gente tá colocando aqui no ar para vocês, tá? Então, beleza, é isso aí. Gente, muito obrigado. Não tenho como agradecer a cada um de vocês pelo carinho e pela audiência. Em pleno carnaval, hein, Márcio? Em pleno Carnaval na rua, carnaval na rua. Valeu, então. Ô Marlos, você não acha hoje que escolherem, e aí é problema dele lá, o Andrés Gomes do Vasco, foi uma forçação de barra, apesar de ter sido, pra mim, o melhor do Vasco, mas o melhor do jogo, pelo amor de Deus, hein? Forçação de barra pura. Eu pensei, assim que saiu o resultado, eu disse, não é possível, né? Com o futebol que o Everton Ribeiro jogou, com passe, que aquilo foi um passe açucarado para o Juba fazer o gol, depois daquele lançamento, mais de 30 metros para o Juba não soube aproveitar, sem sombra nenhuma de dúvidas, o Everton Ribeiro, por tudo que ele apresentou no jogo, melhor do jogo, Márcio, sem sombra de dúvida nenhuma, mas a gente não podia esperar algo diferente do que esse resultado vindo de lá do Sul. Já as estatísticas do jogo, com o nosso Pedro Centro Sé comentando também aí.